Não adianta você começar, você recomeçar e tentar novamente, se você está repetindo sempre os mesmos erros. E o que eu quero falar com você hoje, se você está criando um negócio, se você já tem um negócio, muitas vezes se você está cometendo os erros, você já tem um negócio, na verdade, não é você mudar a identidade visual da sua marca, não é você mudar o CNPJ nem a fachada do seu negócio, não é você mudar as cores, enfim, não é você mudar a sua oferta. É de fato você mudar como empreendedor, mudar a sua mente e se aprimorar para de fato entregar o melhor que o seu negócio pode entregar para os seus clientes, para o seu mercado. Eu falo com autoridade disso para você porque eu já atendi diversos clientes que eles estavam de fato cometendo sempre os mesmos erros. E ele queria mudar o tipo de criativo, queria mudar o tipo de chamada. Teve cliente que mudou até a fachada, o nome da empresa. Porém, os resultados sempre eram os mesmos. Enquanto você não mudar o seu pensamento, você não mudar de fato o ambiente do seu negócio, o ambiente da sua empresa, os seus clientes não vão ter confiança em você, o seu negócio não vai virar. Porque não é só sobre identidade visual, não é só sobre, às vezes, ter um bom produto. É, de fato, você ter o entendimento de fazer com que o seu cliente veja você como autoridade, fazer com que o seu cliente tenha, de fato, confiança no seu negócio. E o que eu já observei diversas vezes é empreendedor tentando empurrar qualquer produto para o seu cliente. Muitas das vezes o cara criou um negócio e por achar que ele, só por ter criado um negócio, ele podia sair totalmente do negócio e colocar qualquer tipo de pessoa para gerenciar ou às vezes qualquer tipo de pessoa para estar lá no negócio dele, seja ele físico ou digital, tá? Tem muito negócio digital que às vezes o cara fez a primeira estrutura, já colocou um monte de gente que às vezes não é qualificada para tocar aquela estrutura para ele e o negócio parou de funcionar, o negócio parou de rodar, ou pior, ele está rodando, mas está trazendo cada vez mais feedbacks negativos para o mercado, para o negócio dele. E faz com o quê? Manche sua imagem, manche o seu negócio, manche de fato o nome da sua empresa, que é o mais importante. Então, qual que é o passo ideal para você? Que tá vendo, poxa, você tenta, você recomeça, você vê que não está dando certo e você quer sempre mudar uma coisa que, cara, não é de fato crucial. Você só precisa mudar uma coisa no seu negócio se você não está conseguindo resultado ou se você está vendo que o seu negócio está afundando. A sua mentalidade como empreendedor. Cara, qual que é o funcionamento normal de uma empresa? Eu não estou falando de empresas multinacionais, empresas super complexas. Cara, eu estou falando com você, até porque empresas super complexas, às vezes multinacionais, cara, a estrutura dos caras, os erros os caras já administram, já conseguem observar já logo no início, para que aquele erro ele não se expanda. E é isso que eu quero que você faça. Às vezes eu estou falando com você que tem um comércio local, às vezes você tem uma pizzaria, um restaurante, às vezes tem um salão de beleza, às vezes você tem um produto também na internet, você tem algum negócio na internet rodando, um e-commerce, enfim. Qual que é o maior erro? Você não analisar qual que é o fluxo que o seu cliente percorre até ele fechar um pedido com você. E mais, o que acontece depois que ele fecha o pedido com você. Porque muitos empresários, muitos empreendedores, eles param quando o cliente compra. O cliente passou o cartão, fez o Pix, pum, tchau, legal. Mais uma venda para o meu negócio. Não. Mais do que a venda, mais do que o cliente pegar a carteira dele e vai lá e passa o cartão dele na sua loja, é você fazer com que esse cliente ele se retenha no seu negócio. Ele faça de fato parte da sua empresa. Não, ele não seja só mais um cliente. Ele de fato traga outros clientes, ele faça apologia do seu negócio. Entende o jogo? O jogo das empresas grandes não é fazer venda todo dia ali e tá tudo bem. Não, esses caras querem reter os clientes. Eles querem fazer com que o cliente estejam sempre comprando deles e mais, que tragam outras pessoas junto, que tragam outros amigos para comprar cada vez mais. Isso vira uma bola de neve. E mais do que isso, você entender como sua equipe trabalha, como seu fluxo de vendas trabalha, qual que é o roteiro que o seu cliente percorre? Ele está sendo bem atendido? Ele de fato está tendo o que ele quer? Muitas vezes, será que seu vendedor ele não está querendo empurrar algo que é mais caro para ganhar uma comissão maior, sendo que às vezes seu cliente ele não precisava de fato daquilo, ele precisava de algo às vezes muito mais simples? Às vezes o cliente valoriza mais a honestidade do seu time de trazer algo que às vezes é muito mais barato, mas resolve de fato o problema dele e ele vai continuar comprando de você pela confiança, do que tentar fazer uma venda muito grande de uma vez e perder o cliente no longo prazo. Eu vejo diversos, e quando eu falo eu vejo é porque eu vejo mesmo, eu estou nesse dia a dia. Eu vejo diversos empreendedores que a gente atende aqui, e às vezes até na roda de amigos que a gente conversa, que cara, às vezes o cara quer fazer uma venda de 2, 3, 4, 5 mil reais de uma vez para um cliente, e beleza, o cara vai entrar aquele dinheiro ali no caixa dele, vai ser legal,
porém o cliente se perde no longo prazo, o cliente não volta para comprar, entende? E eu não estou falando só por questão do ticket, eu estou falando que às vezes não é o que ele precisava, ou muitas vezes é o que ele precisava, mas ele não sentiu conforto de comprar no seu negócio. Você como empreendedor, chegar no seu negócio, e seja ele físico, seja ele digital, você chegar no seu negócio com constância e sempre ver como é que está o fluxo que o seu cliente percorre, como que ele está sendo. É um negócio digital? O meu cliente, ele está sendo bem impactado nos criativos? Os criativos falam de fato com o problema dele? Os criativos de fato conscientizam ele do problema que ele tem? Porque 90% dos clientes não sabem o problema que ele tem e você precisa conscientizar isso nele, entende? Quando ele vê esse criativo, ele entra em contato com uma equipe por onde? É por telefone, é por mensagem, ele começa a seguir. Como que é? Ele está sendo bem atendido, os meus vendedores de fato estão fazendo um bom papel de atendimento com esse cliente. O vendedor ele não tem que só empurrar o produto, ele tem que qualificar muitas das vezes. E é por isso que hoje existem diversas inteligências artificiais que ajudam o vendedor nesse passo. Porque vamos ser sinceros, você pegar o vendedor e colocar ele para prospectar, fazer lista de contato, qualificar o cliente, vender, reter, cara, é um trabalho do caramba. Então por isso que hoje existem várias ferramentas que você pode usar para ajudar com que o seu vendedor ele tenha uma performance ainda maior e consiga atender ainda mais clientes, entende? Enfim, como que esse cliente está chegando na sua base, ele está sendo bem atendido, demora para o seu vendedor chegar até ele, o seu vendedor ele consegue identificar qual é o problema do seu cliente com agilidade, ele consegue de fato entender o seu cliente e mais, depois da venda, esse vendedor ou outro setor, como um consultor ou uma pessoa ali que faz praticamente um trabalho de SDR, mas depois da venda, uma pessoa de qualidade, tem empresas que colocam esse tipo de funcionário, esse tipo de colaborador, uma pessoa de qualidade do produto, acompanhe esse cliente. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Comprei esse mouse aqui, ó. Beleza, eu comprei, ninguém mais me chamou, entende? Fui lá, entrei em contato por livre e espontânea vontade que eu estava precisando, comprei, beleza, estou usando, mas ninguém entrou em contato comigo para saber se estava dando certo e me deram 3 meses de garantia. Ninguém entrou em contato comigo para saber se está dando certo, se de fato funcionou no meu notebook, no meu computador, se eu me adaptei ao produto, para oferecer até muitas das vezes complementos. Pô, se o cara usa um mouse, ele usa um fone. Às vezes ele precisa também do mousepad. Quantas coisas eu não posso comprar? Quantas coisas eu não posso precisar? Será que esse cara ele é criador de conteúdo? Será que ele precisa de um tripé? Será que ele precisa... Cara, estudar o seu cliente, saber quem é o seu cliente, vai fazer com que você se conecte muito mais, venda muito mais e a principal chave aqui, venda muito mais para a mesma pessoa. Porque não existem clientes infinitos, esse é o jogo. Cara, imagina se todo mundo que entrar no seu negócio, entrar na sua base, entrar na sua empresa, ele não for bem atendido, ele não ter uma boa experiência com o seu produto, cara, cliente não é infinito, entende? E uma hora sua marca vai se manchar e não vai adiantar você criar outra empresa com outro CNPJ se você não mudar esse pensamento. O empreendedorismo, depois que você consegue fazer com que o seu negócio ele caminhe sozinho, ele é extraordinário, porque você tem liberdade geográfica, muitas vezes você vai ter liberdade financeira também, você vai ter uma vida muito melhor, porém, não se esqueça, você ainda tem um negócio. Por mais que você coloque uma pessoa extremamente qualificada para te ajudar, para administrar, você também precisa, como dono do negócio, você precisa ser a pessoa mais empenhada, mais preocupada para saber se está tudo andando conforme o roteiro, conforme como a música tem que ser. Entende? Eu não estou falando para você ser um workaholic, muitas vezes. Se você não tem ainda uma boa estrutura, você tem que ser. Mas se você já construiu um negócio, se o seu negócio já consegue andar sozinho, claro que você não precisa estar 100% do tempo em cima de cada processo, de cada fluxo. Você pode pôr pessoas para fazer isso. Porém, cara, 3 vezes na semana, busca ir lá na sua empresa se você tem algo físico, se você tem algo digital, procura sempre aí tirar uma hora do seu dia. Tá tudo certo, tá tudo correndo certinho, o pessoal tá conseguindo atender bem, o pessoal tá tendo alguma dúvida. Deixa eu ver aqui como é que tá a taxa de avaliação do meu negócio, meus clientes estão sendo satisfeitos, como eu tenho alguma avaliação aqui para eu melhorar o meu produto ou meu negócio, alguma coisa que eu possa otimizar na minha empresa, muitas vezes até para vender mais, vai ser benéfico para o seu próprio negócio. O que eu quero te dizer, não importa quantas pessoas você coloque no seu negócio, quanta tecnologia você integre dentro da sua empresa. O que pode matar o seu negócio e o seu objetivo como empreendedor, de fato não é muitas vezes a logo sua que pode estar desatualizada, ou o uniforme da sua empresa, ou só a limpeza do seu salão. Claro que
você ter um ambiente limpo, você ter igual, por exemplo, um site muito bem estruturado vai ajudar extremamente. E é muito viável que você faça isso. Mas não, de nada adianta você fazer tudo isso se de fato você não se preocupar como o seu cliente está sendo atendido em cada processo de qualificação, de atendimento, de pós-venda, entende? O que o cliente quer, todos nós queremos. E eu falo como cliente também, e você também, você compra coisas. O que você mais gosta? Que você entre em um lugar. Vou dar um exemplo de um lugar físico, para ficar ainda mais palpável aqui pra gente. Você entra em uma loja e ninguém olha na sua cara, ninguém vem te atender, e muitas vezes você tem que chamar o vendedor para vir te atender, e você compra ali, às vezes, um sapato e nunca mais lembram de você. Ou que você chega numa loja, uma loja perfumada, uma loja bonita, você chega na porta da loja, o vendedor já vem, prazer, meu nome é tal, qual que é o seu, como eu posso te ajudar? Seja bem-vindo à loja tal, entende? Você vai se sentir muito mais acolhido, ele te acompanha ali, ele te faz uma venda consultiva, não uma venda empurrada. Cara, você vai lá, passa o seu cartão, ó, cara, você tem aqui tantos meses de garantia no seu produto, tá? Tanto tempo de garantia. Você faz um cadastro na loja, muitas vezes você ganha ali algum benefício na hora da compra, ganha outros benefícios para comprar novamente. Você chega em casa, no outro dia você vai lá, por exemplo, vai colocar o seu sapato, você vê lá que chegou um WhatsApp, um e-mail, um SMS. Olá, fulano, como foi sua experiência com o nosso produto? Estamos aqui para melhor te atender. Daqui a pouco, na outra semana, você sabia que temos um talco específico para você usar no seu calçado, você anda muito com o seu calçado, não sei o que, esse talco aqui ele é bom para você que passa o dia inteiro com o sapato, ele diminui o risco de você ter um odor, enfim, cara, ter um acompanhamento, você trabalhar isso no seu negócio vai fazer com que seus clientes se conectem de fato com a sua marca, fazer com que seus clientes te respeitem ainda mais sua marca e vai fazer com que a sua marca não seja manchada. E mesmo que um dia acontecer algum problema, algum cliente não sair satisfeito por algum problema que possa ter acontecido, cara, você vai ter total liberdade de chegar nesse cliente e falar, ó, temos toda essa autoridade. O que aconteceu foi algo esporádico, isso não acontece aqui no nosso negócio. Deixa eu te atender melhor, deixa eu verificar o que aconteceu. Agora, se você já tem um histórico, cara, a pior coisa é você ver que uma empresa já tem um histórico de não fazer um bom atendimento, de não fazer ali um bom serviço. Cara, isso mancha extremamente a marca do seu negócio. Então, se preocupar de fato se o seu cliente, o seu negócio, ele está entregando uma boa experiência para o seu cliente, vai fazer com que o seu negócio ele não venda uma vez, mas venda várias vezes. E você vai conseguir aplicar esse fluxo de vendas de uma forma que consiga atrair mais público, reter o público e fazer com que esse público traga ainda mais pessoas para comprar de você, para se conectar com a sua marca, vai fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais e escale cada vez mais. Então é isso que eu queria falar com você, empreendedor. Muitas vezes você está recomeçando, tentando mudar a marca, tentando maquiar ali uma falha da sua empresa. Enquanto você não mudar esse tipo de pensamento, você não vai conseguir, de fato, extrair o resultado que você espera do seu negócio. Beleza? Comenta aqui se você já passou por algo parecido, se você já teve alguma experiência, se você mesmo, às vezes, você é empreendedor, foi comprar em algum lugar e não teve uma boa experiência, comenta aqui. Comenta também suas maiores dificuldades hoje no seu negócio para a gente trocar uma ideia, o pessoal aí também saber, para a gente trocar uma ideia e se ajudar cada vez mais, beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui na descrição.